todo mundo que vem aqui, eu sempre peço para contar um pouco da história, do que te... Aí você vai contar o que você faz, de que área que você é e tudo, mas como que foi assim, porque você é cientista, como que você foi para esse lado da ciência? Que eu falo assim, cara, toda criança, até ontem com o Ives aqui, com o Rafael, a gente falou isso, toda criança nasce cientista. E aí pode acontecer alguma coisa na vida dela que tira ela desse caminho, mas pode ter coisas que colocam ela até num caminho até melhor, até dentro da ciência. E como que foi com você? Conta a história aí pra gente. Minha história, ela é uma história muito pouco instigante nesse sentido. Por quê? Toda criança nasce cientista, certo? E eu costumo dizer que toda criança nasce bióloga. Porque ela vê um bichinho, ela quer pegar, né? Ela vai... E geralmente isso pode, né? Trazer alguns problemas. Não, tem aquela, eu até falei ontem pra eles, tem aquela famosa foto que é a criança do lado de uma cobra, né? Que ela fica de boa, né? Tranquilo. A criança vai pegar um sapo, recebe um grito do pai, né? Ou da mãe. Exato. O sapo vai fazer xixi no seu olho, vai ficar cego. Os traumas nascem aí, né? Mas ela nasce bióloga, então eu não fui uma criança muito diferente das outras, assim. E eu sempre gostei de estudar biologia, mas eu ia fazer jornalismo, sacana? Caramba, é Juro pra mesmo? você. Eu tava decididaço até o 3º ano, eu trabalhava numa rádio, uma rádio jovem, dessas que você fala em falsete e muito rápido. Eu cheguei a trabalhar aqui em São Paulo, inclusive, numa rádio que hoje virou uma rádio de notícias, acho que todo mundo sabe qual é. Era uma rádio jovem. Mas pode falar, não tem problema. Era Jovem Pan, eu trabalhei. Né? Tá. Era uma rádio jovem, deixou de ser jovem. E aí, daí nesse meio tempo, eu tive uma grande decepção profissional. Só que quando você tem uma decepção profissional adulto, no outro dia você vai lá, pega o balde que você chutou e toca a sua vida. Quando você é adolescente, né? Você acha que acabou. É o fim do mundo, né? Então eu vou fazer o que eu gosto, eu vou estudar, vou tentar entrar mais em contato com a natureza. Aí eu tive uma fase meio camisa indiana e dread. Aí essa fase eu estudei biologia. Ou seja, eu não tenho nenhuma história linda e maravilhosa para contar sobre como eu entrei. A decepção foi que o chefe brigou comigo. Entendi. Aí quando eu fui ver o chefe tava devendo Deus e o mundo. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Olha que loucura. E aí eu fui fazer biologia. E na faculdade eu fui um aluno normal, vamos dizer assim, sabe? Eu era o Hugo do CA, veja. Eu organizava o campeonato de futebol. Frequentava muito CA, então. Eu era do CA, fui 4 anos do CA. Se você tá tirando essas conclusões precipitadas aí, pode parar. Talvez você esteja certo. Mas no último ano, Sacane, foi no último ano que eu descobri o biólogo cientista. O que de fato o cientista pode fazer e pode colaborar para a sociedade. Eu trabalhava com serpentes, foi meu primeiro grupo. E foi quando, trabalhando num laboratório chamado Núcleo Regional de Ofiologia da Federal do Ceará, eu descobri que dá para fazer ciência, que é gostoso demais, e me viciei, cara. Então, nasce aí, somente no último ano de faculdade, uma faculdade que eu entrei porque era bonito estudar e tudo mais, aí nasce o cientista aí. Mas você gostava de bicho, alguma coisa assim antes? Sempre curti. Mas nunca foi o... Entendi. Sabe aquele... Então, quando a mãe Animal fala Guy? assim, ó, aquele menino ali gosta de bicho, ele vai ser biólogo. Você não era, não? Não fui esse cara. De fato, eu virei esse... A zoologia entrou no último ano da faculdade. Né? Antes eu tinha rodado um laboratório ali, outro aqui, mas tinha ficado mais no CA. E aí, no último ano que descobriu no mesmo último que era... ano, cara, e aí eu entrei de cabeça, estou aí até hoje. Ah, legal. E aí você fez o que depois? Mestrado? Eu fiz mestrado em zoologia, né? E aí eu comecei a trabalhar com impacto de caça sobre população. Tudo lá no Ceará? Não, fiz o mestrado e doutorado na UFPB. Ah, tá. Fiz o pós-doutorado na UFRPE. Quando eu ia para a Inglaterra, eu concursei. Hoje eu sou professor da Estadual do Ceará. Legal. E aí voltei pro Ceará, olha que louco, embora seja de Minas Gerais. Mas, então toda a minha linha de pesquisa acadêmica é voltada para a conservação de vertebrados, sobretudo impacto humano sobre fauna. Caça foi o principal, mas hoje, como professor, hoje a gente trabalha com um monte de coisa que envolve esse impacto, não só de diagnóstico, mas também de solução, né? Como é que a gente resolve o problema. Entendi. E as serpentes, largou? Larguei. Se bem que hoje tem um aluno de mestrado trabalhando com surucucu, que é o maior viperídeo das Américas, uma serpente peçonhenta, mas é só ela, assim, é porque calhou, mas é uma excelente aluna, tá? Tabata, um abraço.
calhou de ficar comigo ali, né, na orientação, mas mas meu foco hoje é mamíferos. Mamífero mesmo. É. Ah, maneiro. Você até falou que amanhã você tá indo pra onde? Amanhã tô indo pro Pantanal, cara. Olha, que legal. A gente tem um projeto lá com o Instituto Homem Pantaneiro. A gente vai tentar capturar 2 onças pintadas. Mas elas estão o quê? Correndo risco? Estão mal? Na verdade, O é que que assim. O Pantanal, como, né, todo mundo sabe, passou por esse problema grave, né? Perdeu quase 30% do seu território. Quando você tem impactos como esse, a gente quer saber o que acontece com os animais. Certo. Fazer isso depois que acontece é muito complicado. Uma das maneiras que a gente tem é, antes, né, de qualquer coisa, instalar. Ah, isso que eu ia perguntar. Se elas já estão chipadas. Vão agora. A ideia é essa. Ah, pegar elas para A gente chipar vai tentar elas. capturar 2, a gente vai colocar um rádio colar. Sei. Ah, não, eu falo chipada de zoeira. Não, mas é isso mesmo. É um rádio colar que emite um sinal de GPS. Então a gente maneiro, consegue cara. monitorar ela hora a hora do movimento dela. E aí, bom, isso é uma pergunta de trocentas que você consegue responder com GPS. Mas aí, por exemplo, quando der quando é incêndio, você vai saber para onde que ela vai para se Perfeito, abrigar. Coisa desse exatamente. tipo. Como é um animal de maior porte, tem o poder de correr, você consegue, inclusive, saber onde ela está e possivelmente indicar uma área de refúgio de outras espécies e tentar salvaguardar aquele território antes do fogo chegar ali. E o alagamento, como que elas lidam com isso? Porque o Pantanal alaga, né? Alaga. Desalaga e tal. E isso também é um objetivo. Entender como que elas se comportam nisso. Exatamente. Na verdade, esse é um objetivo até primordial mesmo, né? É responder perguntas científicas sobre área de vida, qual o tamanho do território, de que forma elas se relacionam com outras espécies. Quando o Pantanal alaga, elas ficam concentradas aonde? Se tiver uma área de fazenda, onde que elas ficam concentradas, porque isso pode trazer um problema com o produtor rural. Faz-se um trabalho também com esse produtor para tentar uma convivência ali, né? Pra eles não matarem, né? Eles matam muita onça lá. Ainda é um mega problema no Brasil isso. Todo carnívoro, em qualquer lugar do Brasil, você vai ter esse problema. Seja onça, seja um gambazinho, dependendo do carnívoro, se estiver predando do animal doméstico, ele vai ser um problema. Mas existem maneiras de mitigar. Não só via educação, mas várias outras. E lá no Pantanal, tanto o Instituto Homem Pantaneiro, como a Pantera, como o On Safari, várias instituições, eles têm como objetivo, através, inclusive, de economia, tá? A onça gera dinheiro através do turismo. Como jogar esse dinheiro para compensar a perda? Isso é um momento. Tem produtor rural que é muito preocupado com a conservação e que quer investir, não quer matar a onça. Ele quer investir para cercar a área com cerca elétrica, fazer manejo do gado. Isso tudo são trabalhos que o cientista entra, Claro. o cientista da conservação, ele vem com o embasamento da ciência para apontar para esse produtor rural e outros investidores como resolver o problema sem entrar em conflito com o animal. Entendi. E a onça, tipo, ela preda algum outro bicho que come o rebanho, coisa assim, ou é ela mesmo que come o rebanho direto? Geralmente o problema é ela. É Quando ela. ela existe, Entendi. o problema está ali. Entendi. Carnívoro Mas versus ela, tipo, ela não ajuda, assim, em algum caso? Na verdade, assim, bom, ele é um topo predador. Então, acima dela, só o ser humano no seu conflito. Significa que quando você elimina um topo predador, tudo que está abaixo meio que dá uma desmoronada também. Que Desequilibra, né? Muito. O mesopredador, que não é o topo, mas ele tá ali ocupando uma relação de predação com quem está abaixo, esse mesopredador pode crescer e aí você não tem... Aquela floresta, por exemplo, pode não ter a capacidade de suporte ecológico, ou seja, a capacidade de fornecer recursos para uma quantidade grande de mesopredadores e tudo abaixo entra em colapso. Inclusive a produção rural. E isso é uma coisa que quem é que vai indicar? É o cientista. Não só, olha, isso acontece, mas como acontece? Ó, se você fizer isso, vai acontecer esse problema, depois esse, depois esse. Vamos regular aqui, até mesmo para você ter equilíbrio na sua produção. Esse diálogo precisa acontecer, porque isso é conservação de fato. Não, é manter o equilíbrio, né? Agora, é complicado de colocar isso na cabeça deles ou como que é? Dá um trabalho? Dá um trabalho porque, assim, conservação... É que o cara tá olhando ali pro boi dele, né, cara? Que no outro dia vai amanhecer morto, né? Mas aí é que tá. Conservação, eu falo isso para os meus alunos direto. Conservação de fauna é muito mais lidar com gente que lidar com bicho.